Bíblia de Estudo da Mulher, Atos, capítulo 12. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ele matou Tiago, irmão de João, à espada. Vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Havendo-o detido, lançou-o na prisão, confiando-o à guarda de quatro quaternos de soldados, pretendendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava encarcerado, mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso por duas correntes. Então sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. Ele tocou Pedro no lado, o despertou e disse-lhe: "Levanta-te depressa." E caíram-lhe das mãos as correntes. O anjo disse-lhe: "Cinge-te e calça tuas alparcas." Ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo: "Lança às costas tua capa e segue-me." Ao sair, Pedro o seguiu sem saber que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Quando passaram pela primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Depois que saíram, caminharam por uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando-se a si, disse: "Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava." Ponderando ele sobre isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se achavam reunidos e orando. Batendo Pedro no portão do pátio, uma menina chamada Rode saiu para atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, não abriu-lhe o portão, mas correndo de volta para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. Disseram-lhe: "Estás fora de ti." Mas ela reiterava que era verdade. Eles, porém, disseram: "É seu anjo." Pedro, porém, continuava a bater no portão, e, quando o abriram, viram-no e se admiraram. Fazendo-lhes um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: "Anunciai isto a Tiago e aos irmãos." E saindo, partiu para outro lugar. Assim que amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito de Pedro. Quando Herodes o buscou e não o encontrou, depois de inquirir os guardas, mandou que eles fossem mortos. E partindo da Judéia para Cesareia, Herodes permaneceu ali por alguns dias. Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e persuadindo Blasto, que era o camareiro do rei, pediram paz, porque suas terras dependiam do país do rei para obter alimento. Certo dia, vestindo Herodes as vestes reais e assentado no trono, fez-lhes uma prédica. O povo exclamava:
é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus e comido de bichos, expirou. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo cumprido aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinham por sobrenome Marcos.